Olá, eu, Cida Bezerra, professora aqui da Central de Concursos de Matemática e Raciocínio Lógico, venho corrigir as questões para o TJ, simulado do TJ. Estas foram elaboradas por mim, estilo VUNESP. Na primeira questão, pede-se para que leia o texto e veja o gráfico. O Índice de Massa Corpórea, IMC, é uma medida internacional usada para calcular se uma pessoa está no peso ideal. O IMC é determinado pela divisão da massa do indivíduo pelo quadrado de sua altura, em que a massa está em quilogramas e a altura em metros. Então, o IMC, o Índice de Massa Corporal, é a sua massa, que erroneamente a gente chama de peso, não é isso? Dividido pela altura ao quadrado, altura vezes altura. O resultado é comparado com uma tabela que indica o grau de obesidade do indivíduo. Então, nós temos aqui na tabela o índice de massa corpórea e a classificação desse índice, não é isso? Então, ó, menor que 16. Se o resultado aqui deu um valor menor que 16, é uma magreza grave. Se tiver 16, a menor que 17, é uma magreza moderada. Se é 17, a menor que 18,5, magreza leve. Se é de 18,5, a menor que 25, saudável. De 25, a menor que 30, sobrepeso. De 30, a menor que 35, obesidade grau 1. De 35 a menor que 40, obesidade grau 2, já seria severa. E maior que 40, obesidade grau 3, é uma obesidade mórbida. Agora, se você observar, né, como eu sei que vocês são observadores, não tem o 40 aqui, né? Então seria maior ou igual a 40. Eu colocaria como assim, já é uma obesidade de grau 3, uma obesidade mórbida. Tudo bem? Lendo o texto e vendo a tabela, nós temos a elaboração de duas questões. Então, vamos à questão de número 25. A questão 25. Se a pessoa A tem uma massa de 56,32 quilos e uma altura de 1,6 metros, e a pessoa B tem uma massa de 81 quilos e uma altura de 1,8 metros, a diferença entre o maior índice de massa corporal e o menor é... Então, vamos à resolução? Nós temos duas pessoas, onde é dado a sua massa e é dado a sua altura, não é isso? E aí nós vamos fazer o cálculo usando aquela razão, que é a massa sobre o quê? A altura ao quadrado. A pessoa A, como vimos, não é isso? Ela tem um peso de 56,32, a massa, né, que nós chamamos de peso, e uma altura de 1,6. Ao pegarmos 1,6 e multiplicarmos por 1,6, dá 2,56. E ao dividirmos seu peso, que é 56,32 por 2,56, vai nos dar 22, que é o índice de massa corporal da pessoa A. A pessoa B, ela tem 81 quilos e 1,8 metros. Multiplicando esse 1,8 por 1,8, vai dar 3,24. E ao dividirmos 81 por 3,24, deu 25. E o que é 25? É o índice de massa corporal da pessoa B. E como a questão pedia a diferença entre o maior índice e o menor, nós pegamos o 25 e subtraímos do 22, que deu 3. Logo, o resultado dessa questão está lá na alternativa D. Então, nessa questão, foi trabalhado o conjunto dos números racionais. Trabalhamos com multiplicação de números decimais, divisão de números decimais, lembrando que na multiplicação, ao se multiplicar 1,6 por 1,6, é como se fosse 16 vezes 16. Ao resultado, nós deslocamos a vírgula 2 casas para a esquerda. A mesma coisa aconteceu com 1,8.
1,8 vezes 1,8 é 18 vezes 18 e depois deslocamos a vírgula 2 casas. E ao efetuar a divisão de um decimal por um outro decimal, igualamos as casas decimais, cortamos as vírgulas e normal. Dividimos como se fossem dois números inteiros. Tudo bem? Então, com isso, a gente resolveu a primeira questão, né, de matemática, que do simulado é a questão de número 25. Então, vamos lá. Vamos à questão de número 26. As pessoas A e B, respectivamente, de acordo com a classificação do IMC, têm... Vamos lá ver? Olha, a pessoa A teve o índice de massa corporal 22. Vamos à tabela. 22 está entre 18,5 e 25. Então, essa pessoa está com o índice de massa corporal saudável. A pessoa B, o seu índice de massa corporal foi igual a 25. E aí, o que acontece? 25A menor que 30 é sobrepeso. Então, a pessoa B está acima do peso. Sobrepeso. Então, o que ele queria nessa questão? Queria que você citasse a classificação da pessoa A e a classificação da pessoa B. Logo, pessoa A saudável e pessoa B no limite, né? Mas já é sobrepeso. E isso nós encontramos lá na alternativa C. A questão 27. A vazão das cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, está 3 vezes acima da média normal na tarde desse sábado 24. Por volta das 13 horas, o volume era de 4,5 milhões de litros por segundo, quando o normal é de 1,5 milhão de litros por segundo. De acordo com o texto acima, e lembrando que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, responda. Vamos lá? A pergunta, né? Então, o que tem lá? Foi só uma ilustração para que a gente, né, soubesse que em um determinado dia a quantidade de água era maior, né? Agora, vem a questão. Com um volume de 4,5 milhões de litros, encheríamos quantos reservatórios cúbicos de 5 metros de aresta? Então, vamos à resolução? Lembrando que 4,5 milhões de litros é 4 milhões e 500 mil litros. E que 5 metros significa 50 decímetros. Então, os reservatórios cúbicos, ele tinha aresta de 5 metros. 5 metros são 50 decímetros. Como o volume do cubo é aresta vezes aresta vezes aresta, e a aresta desse cubo é 50 decímetros, então fica 50 decímetros vezes 50 decímetros vezes 50 decímetros. Logo, o volume desse cubo é 125 mil litros. Então, qual é a pergunta da questão? Com esse volume de 4 milhões e 500 mil litros, nós conseguiríamos encher quantos cubos de 125 mil litros? Então, era só efetuar a divisão. Pegamos 4 milhões 500 mil e dividimos por 125 mil. Litro com litro, cai fora. Cortamos esses 3 zeros, não é isso? Logo, 4.500 dividido por 125, 36. Que é a mesma coisa que 4 milhões e 500 mil dividido por 125 mil. 36. E o que é esse 36? É a quantidade de cubos que daria para encher com esses 4 milhões e 500 mil litros de água. E aí nós temos esse resultado, que é 36 na alternativa A.
Vamos à questão de número 28. Rui, ao descer as escadas da estação do trem da CPTM em Presidente Altino, às 8 horas da manhã de uma segunda-feira, viu que saíam simultaneamente trens da linha 8 Diamante para a estação Imperatriz Leopoldina, cujo intervalo médio nesse horário é de 5 minutos. E um trem da linha 9 Esmeralda, sentido Osasco, cujo intervalo médio nesse horário é de 4 minutos. Se nesse dia não há atrasos, daqui a quantos segundos sairão simultaneamente trens nestes sentidos? Então, olha só, um deles passa de quanto? De 5 em 5 minutos, o outro de 4 em 4 minutos. E qual será o próximo momento que os dois, não é isso, estarão saindo ao mesmo tempo, caso não haja atraso? Então, é uma questão de MMC. É o MMC entre 5 e 4. Vamos à resolução? Logo, MMC entre 4 e 5, 20. Pessoal, 4 e 5 são primos entre si. O maior divisor comum entre eles é 1. Então, o MMC é o produto dos dois. 4 vezes 5, 20. Só que 20 minutos. Lembrando que 1 minuto são 60 segundos. Logo, 20 vezes 60, 1.200. 1.200 o quê? Segundos, que era a pergunta da questão. Quantos segundos? E nós encontramos isso na alternativa A. Vamos à questão de número 29. Luiz está viajando e resolve comprar um presente para Irene. No dia da compra, $1 está valendo R$ 3,20. Comprou um vestido de $100 e uma echarpe de $60. Sabendo que o valor levado na viagem foi de R$ 10.240, o presente representa do valor levado um percentual de... Aí vem as alternativas. Nesta questão, você percebe que ele fala de dólar e fala de real. Ele diz que no dia da compra, o dólar, $1, não é isso? Era o correspondente a R$ 3,20. Então, como o Luiz comprou uma peça por 100 e outra por 60, ele gastou naquele dia $160. Só que representa quantos reais? Então, a gente vai multiplicar, não é isso? O 160 por 3,2. E esse resultado será o que ele gastou em reais. E o que ele quer saber? Ele quer saber qual o percentual que representa essa compra daquilo que ele levou. Então, vamos resolver a questão? Pegando 160, que foi a quantidade de dólares gastas, e multiplicando por 3,20, chegamos a 512. 512 o quê? 512 reais. E aí, o que eu fiz? Eu peguei 512... e dividi por 10.240, que foi o que ele levou. Eu quero saber o que representa 512 de 10.240. De novo, uma divisão com números decimais, né? As casas decimais estão igualadas, cortamos as vírgulas e resolvemos a questão. Essa divisão dá 5 centésimos, que representa 5%. Eu sei que muita gente, ao fazer a finalização dessa questão, optou por uma regra de 3 simples, onde disse que 10.240 representa 100%, 512x, e chegou aos 5%. Tá? Eu, particularmente, trabalho com o quê? Com a aritmética, né? Trabalhando sem usar a álgebra, sem usar a incógnita. Mas está aí, 5%. E nós encontramos na alternativa B. Margarida adora ir a 25 de março fazer compras. Em sua última ida, aproveitou para comprar brinquedos, bonecas e carrinhos, que doará para um orfanato,
No total, comprou 30 peças. Cada boneca custou R$20 e cada carrinho custou R$30. O valor que pagou foi R$800. Logo, a diferença entre a quantidade de carrinhos e bonecas compradas foi, chamando o número de bonecas de B e o número de carrinhos de C, ao adicionarmos todas as bonecas com todos os carrinhos, vai nos dar 30 brinquedos. E nós estamos diante da primeira equação. Ao multiplicar 20 por B, que 20 é o valor de cada boneca e B é o número de bonecas, eu tenho o valor gasto com as bonecas. Ao multiplicar 30 por C, que 30 é o valor de um carrinho e C é a quantidade de carrinhos. 30 vezes C, eu tenho o valor gasto com carrinhos. Somando o que gastamos com as bonecas e o que gastamos com os carrinhos, vai nos dar 800. E aí nós estamos diante da segunda equação. Então, duas equações, duas incógnitas, um sistema linear. Agora, qual o processo de resolução? Eu vou optar pelo processo aditivo. Então, eu vou pegar a primeira equação e vou multiplicar por menos 20, ó. Menos 20 vezes todos os termos da primeira equação. Menos 20 vezes B, menos 20B. Menos 20 vezes C, menos 20C. Menos 20 vezes 30, menos 600. E o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa equação e adicionar a essa equação, que é a segunda equação. Eu dei uma mexidinha na primeira e adiciono a segunda. Agora, quando nós pegamos menos 20 com mais 20, 0. Menos 20 com mais 30, 10, 10C. Menos 600 com mais 800, 200. Então, a soma dessas duas equações vai nos dar 10C igual a 200. Logo, isolando C, né? Lembrando que a equação é uma balança de dois pratos. Tudo que faz de um lado faz do outro, né? Não alteramos a igualdade. Então, esse 10 está multiplicando, não é isso? Então, ó, eu vou dividir por 10 aqui, vou dividir por 10 aqui. Logo, 200 dividido por 10 é igual a 20. Ou seja, ao dividir por 10 aqui deu 1. Ao dividir 200 por 10 aqui, deu 20. C vale quanto? C vale 20. E o que é C? C é a quantidade de carrinhos. E se C é a quantidade de carrinhos, e se comprou 20 carrinhos, como o total de brinquedos comprados foi 30, 30 menos 20, 10. Logo, o total de bonecas é 10. Só, o que o enunciado pedia? O enunciado pedia a diferença entre a quantidade de carrinhos e boneca. Logo, a diferença entre a quantidade de carrinhos e boneca, 20 menos 10, 10. E encontramos isso na alternativa C. O que foi colocado nas questões? Mais interpretação do que qualquer coisa. Tinha bastante texto, linha VUNESP e pouco cálculo. Então, mais interpretação. Então, a partir do momento que você fez a leitura, entendeu o que a questão estava pedindo, a resolução foi rápida. Então, estamos aí, né? Esperamos que vocês tenham se dado bem nesse simulado. Foi um prazer estar com vocês e até a próxima.